Almas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do instante em que vocês se conectarão conosco. Sequência do estudo bíblico. Que Jesus te abençoe, nos abençoe. Estamos hoje chegando ao término do capítulo 23 de Lucas. E a partir do próximo estudo, adentraremos o capítulo 24, que é o último capítulo do evangelista Lucas. Depois, com a permissão de Jesus, adentraremos no estudo do Evangelho de João. Nosso tema de hoje, a sepultura de Jesus. Sandra Matos, Mima, Mônica, a todas, Nath, claro, a todas, a todos, o meu abraço, a minha gratidão, com votos de muita paz. No estudo anterior, algo estudamos sobre a crucificação e morte de Jesus. Agora o tema é a sepultura de Jesus. Capítulo 23, versículos 50 a 56. Leio e comento. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no seu conselho, nem com seus atos, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e o pôs num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Este era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Peço permissão para outra vez dizer que tudo em o Evangelho é rico, atual, necessário e diz respeito a todos nós. No estudo de agora, vou destacar 3 pontos, dentre outros
que poderão surgir ao longo das nossas reflexões. Solange, Cristina, claro, também a você, a minha gratidão e o meu amor. Vamos destacar 3 pontos. O primeiro, vemos que José, senador da cidade de Arimateia, procura por Pilatos e pede a Pilatos autorização para sepultar o corpo de Jesus. E veremos nos versículos seguintes que ali estavam algumas mulheres. O primeiro ponto a destacar é este. Em muitas ocasiões, nós receberemos apoio, auxílio, amparo, carinho, atenção, devotamento, amor, bondade de pessoas das quais talvez não esperássemos. Acontece isto com muita frequência. De quem esperamos amizade, carinho, atenção, não recebemos. E recebemos carinho, atenção, amizade das pessoas mais imprevisíveis. Naquele momento de tanta luta, estresse, ansiedade, problemas políticos, sociais, econômicos, religiosos, talvez não fosse crível, não fosse tão fácil acreditar que um senador que integrava o Sinédrio, que era uma assembleia composta por judeus importantes, destacados, que justamente de um político bem posto, certamente rico, com autoridade, viesse a iniciativa de disponibilizar o sepulcro que ele providenciara e que ainda não fora usado em nenhuma outra oportunidade. E também a amizade, o carinho, a assistência das mulheres. À época, as mulheres eram muito desvalorizadas, desprestigiadas. Acreditava-se até que as mulheres fossem coisas, objetos descartáveis, que os homens poderiam utilizar como pretendessem, sem que com isso estivesse infringindo qualquer norma legal. Havia a discussão à época se mulher tinha ou não alma. E um corpo sem alma é um corpo sem tanta importância, sem tanta significação. Mas justamente de um político poderoso, destacado, e das mulheres desprezadas, esquecidas, marginalizadas, é que Jesus recebe carinho, recebe atenção, respeito, generosidade, devotamento e outras atitudes mais. Este,
o primeiro ponto que destacamos. Segundo ponto, que evidentemente está vinculado ao primeiro aspecto, a condição de José de Arimateia, integrante do Sinédrio, rico, poderoso, destacado, com livre acesso a Pilatos, governador de toda a Judéia, nada disso impediu José de amar o Cristo, de devotar-se ao Cristo. E aplica-se às mulheres o mesmo raciocínio. O fato de serem desprezadas, marginalizadas, não as impediram de seguir o Mestre, de amar o Mestre e de cercarem o Mestre com todo o carinho que o texto nos demonstra. Que isto nos sirva também para as reflexões e para as nossas vidas. Que não apresentemos o desculpismo para nos omitirmos, para sermos apáticos, indiferentes. Quantos culpam o casamento, trazendo o casamento como desculpa para não se dedicarem à causa do Evangelho. Outros, surpreendentemente, alegam que não se dedicam justamente por serem solteiros, ou divorciados, ou viúvos, e que depois que se casarem, ou se casarem novamente, aí sim se dedicarão à causa do Evangelho. E o desculpismo prossegue em término. O rico alega riqueza para não se dedicar à causa. O pobre alega pobreza para não se dedicar ao Evangelho. O saudável alega não poder se dedicar a Jesus porque precisa curtir a vida. O doente não se dedica alegando que agora está doente. O jovem alega a juventude, a imaturidade. O idoso alega a idade avançada como desculpa para nada fazer. E assim seguimos. O famoso não segue por um motivo, o anônimo não segue por outro. E nós estamos extraindo do estudo de agora esta lição, que nada, nem ninguém pode ter o poder de impedir-nos de buscar o Mestre. E o terceiro ponto a destacar, que se relaciona aos dois anteriores, mas com nuances próprias. Precisamos ter coragem para nos entregarmos à causa do Cristo. Custe o que custar, venha o que vier, haja o que houver, sem medo de desagradar, sem medo da incompreensão das demais criaturas humanas, para que possamos, portanto, inspirando-nos em José de Arimateia e nessas mulheres especialíssimas, a entrega ao Evangelho, a entrega ao Mestre, a entrega ao bem, a entrega ao bem. E com isto, vemos como o Evangelho em tudo e sempre é o roteiro para as nossas vidas.
Lucas, como vemos no texto, não menciona nome algum dessas mulheres. Outros evangelistas referem-se a elas e não há uma lista fechada, conclusiva, definitiva. Mas, ao que tudo indica, Maria Madalena, Maria de Magdala, sua cidade de origem, ali tudo indica que Maria Madalena ali estivesse. Ela amava o Mestre, era devotadíssima ao Senhor. Outra mulher que muito provavelmente ali estivesse no momento da sepultura era Maria, mãe de Tiago, um dos discípulos de Jesus. E também é muito provável que Salomé, o nome atribuído à esposa de Zebedeu. Zebedeu e Salomé, pai e mãe de Tiago e João, outro Tiago. Entre os 12, nós temos 2 Tiagos, chamados Tiago Maior e Tiago Menor. Provavelmente, pois, então, ali estivessem Maria Madalena, Maria, mãe de um dos Tiagos, e Salomé, mãe do outro Tiago e de João, os 2 também discípulos de Jesus. E certamente outras mulheres ali estavam. Mas precisamos entender certas omissões em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles não eram, no sentido que presentemente damos, eles não eram biógrafos, no sentido clássico da expressão. Eles foram almas tocadas por Jesus, transformadas sob o influxo de Jesus, e foram tão tocados que sentiram o desejo, a necessidade de registrarem a vida, os ditos, os não ditos, os feitos e os não feitos de Jesus, por amor, por gratidão, em que pese a precariedade dos recursos da época, a questão do papel, da caneta. Muitos dos colaboradores de Jesus eram analfabetos, ditavam o texto para aqueles que estavam em condições de anotar. E assim se entende a expressão que abre os evangelhos. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, porque não se descarta a possibilidade de que outros tenham escrito. Porque à época, algo em torno de 95% da população do mundo eram constituídos de analfabetos. Mas essa questão agora não tem tanto relevo. Apenas fazemos esse registro por amor, por respeito à história. Outras mulheres provavelmente estivessem, mas como não era um livro de biografia, como hoje entendemos, não havia tanta preocupação no registrar certos aspectos dos fatos
e da história ainda recentes. Mas hoje fiquemos com isto. A coragem de José de Arimateia e das mulheres, a generosidade de José de Arimateia e das mulheres, a solidariedade de José e das mulheres, a humildade de José de Arimateia, procurando pelo governador, disponibilizando o túmulo ainda não utilizado, aberto numa pedra. O empenho que certamente ele fez, os filmes registram em parte todo este empenho. E mais uma lição que se extrai de José e das mulheres é a lição da fidelidade. Enquanto Jesus estava no mundo, eles foram devotados e fiéis. Com a morte do Mestre, isto não se modifica. Eles ali estão, prestando as homenagens ao Senhor, demonstrando compromisso, fidelidade, devotamento, entrega, humildade, fé fervorosa, o compromisso de prosseguirem recordando a vida e os ensinos do Senhor. Lições preciosíssimas para nós. E repito, fechando quase os nossos estudos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, que nada, nem ninguém nos impeça de buscar o Cristo, de buscar o Evangelho, de buscar o estudo, o trabalho no bem, porque há muito por fazer. Repetindo, em muitas ocasiões, a assistência que necessitamos virá de pessoas às quais não imaginamos a princípio. As condições excelentes de José de Arimateia, como as condições precárias daquelas mulheres, não impediram que eles se dedicassem a Jesus. E coragem para que possamos fazer o que nos compete fazer, ainda que incompreendidos, desprezados, rejeitados. A todas, a todos, a minha profunda gratidão, com votos de segurança e paz em Cristo Jesus.